Fala galera, então nesta aula a gente vai fazer um menu responsivo, né? Aquela famosa tela utilizada aí nos celulares, no desktop, né? Onde quando o cara utiliza uma tela menor, o seu menu ele se esconde. Aqui com o nosso Visual Studio Code aberto, a gente vai vir aqui, vamos criar um novo projeto. Vamos apertar aqui em Open Folder, vamos criar uma nova pasta aqui na nossa área de trabalho, chamar de Projeto X aqui, tá? Ele criou aqui uma pasta onde a gente vai colocar o nosso projeto. Dentro dessa pasta, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um novo arquivo chamado index.html. Aquelas configurações básicas, né? Vamos colocar lá o HTML5, vamos já colocar aqui com formato português do Brasil e já vamos colocar o título do nosso projeto, beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui duas tags básicas do HTML. A gente vai utilizar aqui o nav, tudo aqui dentro vai ficar o nosso menu, tá? Aqui dentro vai ficar o nosso menu. E aqui a gente vai criar o nosso main. Aqui vai ser onde vai ficar nossas páginas. Eu vou até colocar aqui um H1. Aqui dentro do nosso main vai ficar as nossas páginas do nosso sistema. Vamos agora configurar. Vamos já chamar aqui o nosso arquivo CSS com o nosso link CSS e vamos chamar ele. Tá? Vamos utilizar esse mesmo nome aqui, eu já vou até copiar ele aqui e já vou criar aqui, ó, clique em projeto, novo arquivo aqui, aí você coloca aí esse nome e dá um enter, pronto, aqui já está o nosso arquivo CSS. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai começar agora a configurar essa nossa estrutura, tá? Aqui dentro do nosso nav, a gente vai colocar um menu lateral. Qual que é a intenção? A gente fazer aquele menu lateral, né? Aquele menu que quando, dependendo da resolução que o usuário tiver, o menu lateral ele vai se esconder e o nosso main aqui, toda a nossa página vai tomar a tela inteira do nosso projeto. Para isso, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter menus aqui dentro, a gente vai colocar uns links aqui dentro onde a gente pode configurar esses itens. Então agora vamos configurar a nossa tag nav e a nossa tag main, tá? Ó, só lembrando que a nossa tag nav vai ser o nosso menu à esquerda, tá? Nós vamos fazer um menu alinhado à esquerda. E o main vai ser onde vai estar as páginas do projeto, tá? Aqui no CSS, vamos já chamar aqui o nosso nav aqui. Ó, observe que eu não coloquei um ponto nav aqui, porque quando eu coloco assim só o nav, eu estou chamando apenas a minha tag do meu HTML, tá? Se eu estivesse colocando aqui uma classe e chamado aqui teste, aí eu quisesse configurar essa classe, aí eu teria que vir aqui e colocar um ponto teste, tá? Mas como a gente está trabalhando, chamando direto o nome da tag, eu vou chamar apenas pelo nome dela, tá? Então a gente não precisa de colocar uma classe. Então vamos configurar agora a nossa nave. Vamos já colocar mais ou menos aqui para a gente já visualizar, né? Vamos colocar uma cor de fundo nela, vamos colocar aqui um background color aqui, ó. Eu vou deixar na cor branca mesmo, tá? Para diferenciar. Eu vou configurar o meu body já. Por que o meu body? Ó, se você vir aqui, ó, eu vou configurar o corpo, tudo que tiver dentro da nossa tag aqui. Eu vou configurar esse meu body, eu vou falar que ele vai ter um background, vamos colocar um fundo mais escuro nele aqui. Vamos colocar ele mais ou menos aqui de um cinza. Esse cinza aqui, pra gente testar. Beleza? E aqui o nosso menu vai estar na cor branca. Vamos já colocar também aqui, falando que a nossa nave aqui vai ter um widget, uma largura, tá? Vamos colocar de 250 pixels. Vamos executar então para ver como está ficando. Para isso, o que a gente faz? Você vem aqui em cima do seu projeto, ó, clica com o direito dele e vem aqui, ó, em Explorer. Quando ele abrir, ele vai abrir a pasta do seu projeto. Você vai executar ele. Vamos colocar aqui dentro, aqui já para aparecer alguma coisa, uma div com uma classe aqui, ó, com o nome de classe chamada menu, tá? Dentro dessa classe menu, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui um href, tá? Os links do nosso arquivo aqui, onde vai abrir a nossa página, tá? E dentro desse link aqui, vamos colocar uma label para a gente configurar aqui os nomes que vai aparecer. Vamos colocar aqui qualquer menu home, sobre, coloque aí o que você quiser, tá? Esse daqui eu estou colocando só para a gente testar. Vamos colocar aqui, sei lá, contato. Tá bom. Você pode colocar aí o que você quiser, tá? Isso daqui é só pra gente estar visualizando na tela, tá? Como que tá ficando. Vamos configurar, falar que o nosso nave agora, a gente vai criar um menu aqui para a esquerda, tá? Desse lado aqui e as páginas para nossa direita. Então para isso a gente vem aqui no nosso estilo e vamos colocar dentro do nosso nave aqui, ó, um float left. E já dentro do nossa tag main aqui, vamos já colocar ela com um float right aqui, ó, à direita. Como a gente colocou aqui um tamanho aqui de 250, vamos colocar uma borda assim bem legal no nosso. Vamos colocar uma borda aqui para ficar bem legal. Vamos colocar aqui um box, aqui ó, um box shadow. Vamos colocar mais ou menos aqui de 1 pixels
colocar uma cor cinza mesmo. Vamos ver. Vamos agora aqui também, galera, colocar aqui esse comando aqui, ó. Ele vai ter uma posição fixada, tá? Ou seja, nosso menu aqui, ele vai estar com uma posição fixada. Ele não está ainda porque tá vendo que ele tem uma bordinha aqui, ó, no nosso sistema. Se você observar aqui, ó, ele está criando essa borda. É porque a gente não configurou aqui, que a gente tem que vir aqui, ó, em cima. Vamos colocar um asterisco aqui para tirar aquelas margens lá de cima, tá? Vamos colocar uma margem 0 aqui. Vamos salvar. Ele vai ficar bem colado com o navegador. E vamos colocar dentro do nosso main aqui, falar que esse main aqui ele vai ter um tamanho. Vamos fazer aqui, ó, um segredo bem legal. Para você fazer esse layout responsivo, você vai ter que colocar um comando chamado calc aqui. Esse calc, a gente vai fazer uma conta para fazer automaticamente a resolução alterar no layout da nossa página, tá? Como que a gente faz isso? A gente vai colocar aqui o tamanho que ele vai ser. O tamanho do nosso main, ele vai ter uma proporção de 100% da tela, tá? Menos o tamanho da nossa nave, né? De 50 pixels, 250 pixels, tá? Que é o que a gente definiu aqui. Aí se você observar aqui agora, ó, olha lá, ele vai ficar bem encostado aqui. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai falar que o nosso nave aqui agora vai ter uma altura de 100%, tá? A gente vai criar esse menu 100%. Então a gente vai vir aqui, ele vai ter uma largura de 250 e uma altura aqui, vamos colocar de 100% da página. Olha lá, beleza? Olha como ele tá ficando, galera. Viu que a gente colocou aqui menu a label? Então vamos configurar isso agora. Vamos configurar esse nosso menu. A gente vem aqui, vamos colocar aqui, ó, ponto menu, porque a gente está trabalhando agora com a classe, né? Chamando a classe. Vamos falar que esse menu aqui, ele vai ter uma margem no topo aqui. Aproximadamente, sei lá, uns 50 pixels mais ou menos. É isso. Agora vamos alinhar para ficar um abaixo do outro aqui, tá? O que a gente faz? Observe que aqui, ó, a gente tem a nossa classe, a nossa div menu com a classe menu, né? Então, tudo que tiver dentro dela são as classes filhas, né? Na verdade, são as tags filhas, né? Porque o A é uma tag, o outro A também é outra tag. Então, a gente vai configurar uma sequência aqui de hierarquia. A gente chama aqui, ó, menu a label, tá? Então, a gente vai configurar isso agora, tá? Vamos configurar primeiro aqui, ó, o nosso menu A. A gente vai vir aqui, ó, debaixo do nosso menu, vamos colocar aqui, ó, menu A. Vamos fazer umas seguintes configurações. Vamos falar que ela vai ter um display block aqui. Esse display block, ele vai quebrar a linha, vai ficar uma abaixo da outra. Vamos falar que ele não vai ter uma decoração de texto. Vamos colocar none aqui, porque para a gente tirar aquele sublinhado aqui. Olha lá, ó, tá bom? E vamos também falar que ele vai ter uma cor aqui. Vamos colocar uma cor mais ou menos... Colocar uma cor black mesmo aqui, tá? Beleza. Vamos também falar que ele vai ter um espaçamento aqui, ó, um padding aqui. Vamos colocar aproximadamente 5 pixels para ter um espaçamento entre todos eles aqui, ó. Agora vamos configurar que quando o cara passar o mouse em cima sobre o seu menu, ele troca essa cor. O que a gente faz? A gente vem aqui, ó, e configura o nosso menu a hover. Quando a gente fazendo isso daqui, menu a hover, a gente está falando que quando o cara passar sobre o mouse nesse elemento aqui, ó, menu a hover, ele vai trocar as configurações. O que a gente vai fazer? Ele vai ter, então, vamos falar que ele vai ter um background, só para a gente testar. Olha lá, beleza? Ele pegou a mesma cor do fundo aqui, mas esse cinza ficou feio. Eu vou pegar uma cor melhor aqui, tá? Vou colocar um cinza mais claro aqui no nosso body. Vamos aumentar aqui, ó, trocar esse cinza, vou colocar um pouco mais claro. Tem um branco aqui, eu vou abaixar um pouquinho mais para ficar um pouquinho mais clarinho. Isso, agora ficou legal, tá vendo? E aqui, ó, o nosso menu, vamos trocar essa cor também. Quando ele passar o mouse sobre ele, ele vai ter uma cor aqui também um pouco mais clara também. A gente pode até pegar a mesma cor que a gente definiu aqui no nosso corpo geral do nosso body aqui. Pronto, agora ficou legal. Vamos colocar também um espaçamento aqui. Vamos criar mais um aqui, ó. Vamos colocar aqui embaixo aqui, ó, a nossa árvore. Vou colocar aqui em cima mesmo para ficar na sequência, ó. Menu a label. Dentro dessa árvore, eu quero que ela vai ter uma margem de 20 pixels. Agora sim, tá vendo? Ele criou a margem, mas o fundo, quando você passa o mouse, ele pega no geral. A gente pode até ficar, para ficar mais legal, colocar um efeitinho aqui, né? Vamos colocar aqui, ó. Quando ele passar o mouse, ele vai ter aqui um border. Vamos colocar aqui uma cor qualquer. Uma cor vermelha. Quando eu passar o mouse, ele vai criar uma borda em volta lá. Tá vendo que legal?
mas ainda ficou feio. Vamos colocar uma cor mais legalzinha. Vamos colocar aqui, acredito que um cinza um pouco mais escuro aqui fica legal. Isso, ficou legal agora, tá? Aí você pode vir aqui e aumentar o tamanho dessa borda que a gente colocou aqui, ó. Vamos colocar uma borda de, sei lá, de 5 pixels. Eu acho que foi muito. Não, tá bom, legal. Beleza? Que legal? Tá vendo que ele tá fazendo uns efeitos bem seco? Para tirar esse efeito, a gente coloca um comando aqui nele. A gente coloca aqui um transition, na verdade, né? Para colocar um efeito mais legal, a gente pode colocar aqui um transition aqui dentro do nosso A. Quando ele passa por dentro do nosso A aqui, ó, ele vai ter aqui um transition mais ou menos de 0,3 segundos. Se você observar aqui, ó, o que ele vai fazer agora. Olha lá, um pouco mais limpo, né? Bom, galera, agora que a gente colocou aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a responsividade para a tela de celular. Aqui a gente está no desktop, né? Por exemplo, imagine que aqui agora, ó, quando chega numa tela formato de celular, eu vou até clicar aqui, ó, e apertar aqui em inspecionar. Quando a gente clica aqui em inspecionar, observa aqui, ó, que ele vai me mostrar qual que é a resolução do meu widget, tá vendo? Então, quando eu trazer o meu widget aqui, ó, a gente vai ter que mudar essa resolução. Imagina que o cara chegou nesse formato aqui de celular. Então, esse menu ele deveria fechar, né? E a nossa página total tem que assumir todo o palco, né? Ele vai ter que assumir todo o layout da tela. E quando ele voltar para um formato maior aí, que, sei lá, a gente define um tamanho maior aqui, ele vai ter que abrir o nosso menu de novo. Então, só para te explicar novamente, quando eu abrir no formato de celular, esse menu vai ter que fechar e essa página aqui, no nosso sistema, vai ter que abrir, vai ter que ocupar toda a nossa tela. Para isso, o que a gente faz? A gente trabalha com mídias, né? A mídias no CSS. É muito simples fazer isso, galera. O que a gente faz? A gente vem aqui, ó, e coloca um comando chamado media e a gente define os parâmetros deles aqui. A gente vai falar que quando a nossa resolução chegar a um determinado tamanho, ele vai mudar as nossas configurações de CSS, né? Então aqui dentro, tudo que a gente definir aqui dentro e a gente definir um tamanho, ele vai ter que alterar essas configurações aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar aqui, ó, um max widget. Quando ele chegar numa resolução que a gente definir aqui, por exemplo, uma resolução de celular, ele tem esse tamanho aqui, ó, de 576 pixels. Vou até comentar aqui em cima. Essa resolução aqui já é para smartphone. Quando ele chegar nessa resolução, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele altere as configurações da nossa nave. Tudo que tiver dentro da nossa nave vai ter que fechar, né? E a gente configurou a nossa nave aqui, ó. Todos esses arquivos aqui vai ter que sumir. Então a gente vem aqui, ó, chama a nossa nave de novo. A gente vai falar que a configuração dele que a gente colocou aqui, ó, do widget de 250, agora vai ter um widget diferente aqui. Ele vai ter um widget aqui de 0 pixel agora. Quando chegar naquela resolução, observa aqui em cima, quando ele chegar naquela resolução, a nossa tag nave vai ter que fechar. E isso, olha lá, ela fechou, tá vendo? Observe que o nosso menu não sumiu, mas a gente vai corrigir isso daqui a pouquinho. E observe também que a nossa main aqui, ele permaneceu na mesma distância, a gente vai configurar isso agora. Quando a gente chegar nessa resolução, ele vai ter que esconder o nosso main aqui agora. Ele vai ter o que? Se antes ele estava aqui fazendo um cálculo antes aqui, ó, do tamanho que ele tá, agora o widget não, vai ser simples, ele vai ter uma altura, uma largura aqui de 100% da tela. Beleza? Só para você entender, ó, o que vai acontecer, ó. Beleza? Você viu que ele ocupou todo esse layout aqui agora? Porque ele chegou na resolução que a gente definiu lá. Se ele voltar, ele volta para a posição original dele. Agora, galera, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui no nosso menu para ficar mais suave. Na hora que ele for sumir, ele ir com um tempo mais lento, né? Para isso, a gente vai colocar dentro do nosso nave aquele mesmo comandinho que a gente colocou aqui, ó. O transition, tá vendo? Vamos colocar aqui uma transição aqui, esse comando, para ficar mais suave na hora de fazer a movimentação da tela. Olha lá, beleza? Observa que o menuzinho aqui, ele não desapareceu, a gente vai tirar isso daqui a pouquinho. Observa que aqui agora o nosso main, ele vai indo muito rápido. Vamos colocar uma transição também para ele acompanhar o mesmo tempo da nossa nave. Então você vai vir aqui dentro do nosso main também colocar uma transição de 3 segundos. Agora você está vendo que ele já está ficando com um layout mais agradável para o usuário final. Agora, galera, observe que quando a gente volta aqui, ó, o nosso texto ele ainda está ficando para fora. O que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que vir dentro aqui do nosso nave e colocar umas configurações aqui. A gente vai falar que o nosso overflow aqui, ó, é específico de cada tamanho. Esse overflow é aquela barrinha que cresce aqui nas laterais, tá? Esse overflow é isso. A gente vai falar que o nosso overflow no eixo Y, né? Ou seja, a nossa barrinha da lateral aqui,
ele vai ter uma posição automática, né? A gente vai definir que ela vai aparecer automaticamente. Mas o que vai fazer ele sumir? Esse overflow no eixo X. A gente vai falar que a gente vai esconder ele. Agora, se você observar aqui, ó, na hora que chegar naquele tamanho, ele vai se esconder, tá vendo? Vou voltar aqui para o tamanho de tela, de resolução de tela. Olha lá, agora o nosso menu se esconde. Aqui dentro do nosso menu, a gente pode colocar aqui a gente pode colocar um logo. Então aqui dentro do nosso HTML, a gente pode vir aqui ó, em cima da nossa classe menu aqui, ó, a gente pode criar uma nova div aqui, a gente pode chamar ela de logo, por exemplo, tá? E aqui dentro vai ter alguma coisa. Vamos colocar aqui, vamos chamar aqui de boas-vindas. Aí aqui a gente pode deixar um texto aqui, por exemplo, seja bem-vindo, tá? Só pra gente testar. Olha lá, ele ficou ali em cima, e a gente vai configurar ele agora, tá? Vamos colocar aqui o nosso estilo da nossa classe. Aí aqui dentro das nossas boas-vindas, a gente pode colocar um background aqui, ó. Beleza? Só para ficar na mesma cor. Aí galera, o que a gente pode fazer? Vamos colocar aqui dentro um padding para ficar um espaçamento bem legal. Vamos colocar um padding aqui de 20 pixels mais ou menos. Olha lá que legal, beleza? E vamos alinhar o centro. Aí a gente pode vir aqui dentro e colocar um texto align center. Pronto, legal, beleza? Celular mudou. Aí aqui a gente pode até tirar esse espaçamento aqui agora. Um tamanho menor, vamos deixar um tamanho de 10 pixels. Aí, beleza. E para deixar uma fonte mais legal, vamos vir aqui no nosso menu aqui, no nosso body aqui, um fonte family, sans serif aqui para ficar bem legal. Olha lá, beleza? Deu uma alterada boa, tá vendo? Vamos colocar também um espaçamento dentro do nosso main aqui, né? Para ela não ficar colada aqui no nosso nav, né? Tá vendo que ele tá acompanhando e ficando muito colado? Então a gente pode corrigir isso. O que a gente faz? A gente vem aqui, ó, tudo que tiver dentro do nosso main, a gente pode colocar uma div aqui dentro. A gente pode colocar uma div aqui. Dentro dessa div aqui, a gente pode colocar uma classe aqui chamada de... Pode chamar uma div chamada de container, ou seja, tudo que estiver dentro dessa classe aqui, ela vai ter uma formatação. Você pode colocar o nome que você quiser aí, tá? Então vou colocar aqui o nosso container. O nosso container agora, vou colocar bem aqui no final. Ele vai ter um margem left, né? Uma margem à direita aqui de 10 pixels. Opa, margem à esquerda, né? Quer dizer, uma margem à esquerda de 10 pixels. Olha lá, beleza? E vai ter também uma margem no topo de 10 pixels também. Então para isso a gente pode configurar direto aqui, ó. Porque quando a gente coloca, por exemplo, só um margem, a gente pode configurar no geral. Vamos colocar só um margem de 10 pixels. Beleza? Pode colocar até uma margem maior, hein? Vamos colocar uns 20 pixels. Aí, agora ficou legal. Agora, se você executar no formato celular, ele vai ficar com esse tamanho. Então é isso, galera. Nessa aula você entendeu um conceito básico aqui, que é a utilização de mídias, tá bom? Para você fazer a responsividade no seu smartphone, desktop, em formato mobile, tá bom? Então, através das mídias você consegue alterar a configuração do seu layout no HTML e no CSS, tá bom? Então segue o nosso canal e deixa aqui no comentário qual que é a dificuldade que você está tendo aí no HTML, no CSS, e coloca aqui pra gente sugestões pra gente gravar mais aulas, mais assuntos do que você quer que a gente põe para você aprender a fazer aí, tá bom? E ó, eu vou deixar um link aqui embaixo do curso que a gente tem, que é desenvolvimento de sistemas do zero ao avançado, tá bom? De criação de sistemas web com PHP, criação de aplicativos com React nativo, Vue.js, Node, JavaScript. Eu vou estar deixando o link aqui embaixo para você conhecer os cursos. Segue o nosso canal também e deixa seu comentário se você gostou e até a próxima.